dia, obrigado pelo convite, bastante honroso para inaugurar, para iniciar as nossas atividades. Vamos direto então ao primeiro slide? Ainda não. É para ir com pressa, mas não com tanta pressa, porque senão podemos fazer alguma coisa inapropriada. Nós vamos ter uma manhã bastante estimulante. Nós vamos discutir um assunto interessante, um assunto desafiador, que é redução de danos. Nós vamos abordar esse tema em dois blocos, em álcool e tabaco. E a minha função inicial é fazer como se fosse um aquecimento, dar uma visão geral a vocês do que é redução de danos. Em seguida, abordar um pouquinho mais o que é redução de danos no campo do álcool, que é redução de danos no campo do tabaco. A minha apresentação tem esses 4 blocos. Uma introdução, eu vou falar sobre o conceito de redução de danos, eu vou falar sobre redução de danos em álcool e nicotina e derivados do tabaco. Vamos ao primeiro ponto. Drogas. Eu achei melhor fazer uma apresentação simples, para que a gente possa definir do que nós estamos falando. Né? O que são drogas? São produtos químicos, psicotrópicos ou psicoativos, quer dizer, agem no cérebro de origem natural ou sintética, que produzem efeitos sobre o sistema nervoso central e que resultam em alterações na mente, ou no corpo, ou no comportamento. Então, várias substâncias que nós usamos são drogas. Né? E as drogas, elas são divididas segundo os efeitos no sistema nervoso central. Drogas estimulantes, vamos ver se eu pego daqui. Isso. Drogas depressoras, drogas perturbadoras. As drogas estimulantes são as anfetaminas e metanfetaminas, tipo êxtase, cocaína, crack, merla é uma composição de cocaína com maconha, cafeína, sim, o café é uma droga estimulante, e a nicotina. As drogas depressoras são o álcool. Mas o álcool é uma droga depressora? Eu achei que o álcool fosse uma droga estimulante. Não, senhores, o álcool é uma droga depressora. A primeira fase que o álcool tem, ele inibe as inibições. A pessoa fica mais solta, mais loquaz, mais falante, mais relaxada. Mas depois vai diminuindo vai aumentando essa depressão de forma mais intensa. O outro grupo são drogas sedativos, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os tranquilizantes, os opioides, os solventes e inalantes. São todas drogas depressoras. E as drogas perturbadoras são aquelas que causam uma perturbação, uma alteração no comportamento dessas pessoas. Maconha, o ácido lisérgico, LSD, o ayahuasca, o êxtase e os anticolinérgicos. Existe uma mudança de padrão do uso dessas drogas lícitas ou ilícitas até chegar no grau máximo, que é a dependência. Então, senhores e senhoras, existem pessoas que não usam a droga lícita ou não usam alguma dessas drogas. Olha, isso também é uma droga, sabia? E eu me lembro de uma situação no passado, onde eu também estava abrindo um evento. Eu falei, olha, eu gostaria que todo mundo fizesse o que eu estou fazendo nesse momento, que colocasse no modo vibra. E o que eu fiz? Ele já estava no modo vibra, e eu pus no modo comum, e o meu telefone tocou. Uma vergonha. Senhoras e senhores, vamos lá. O não uso, existe uma coisa chamada uso experimental. Uso experimental, quando a pessoa vai ter o contato pela primeira vez. Muitas vezes
se dá o nome como se fosse o batismo. É o primeiro contato com álcool em São Paulo por volta dos 13 anos de idade, em geral na casa onde essa pessoa mora, com o irmão mais velho, com os primos, mais ainda em época de férias, né, em época de feriados. Existe o uso esporádico, quando a pessoa usa a droga, lícita ou ilícita, de vez em quando, muitas vezes com os amigos. Existe o uso frequente. O uso frequente é o seguinte: todo final de semana eu vou usar aquela droga. Dá para ficar sem? Dá para ficar sem, mas habitualmente eu uso aquela droga todo final de semana. Ou eu uso aquela droga todo dia, num determinado horário do dia. Existe o uso pesado. O uso pesado, o que é? O uso pesado é quando a pessoa ela usa mais do que os outros. Ela às vezes sabe, mas não aceita que usa mais. Todo mundo sabe que ela está usando a mais aquela droga. E esse uso traz uma consequência negativa inicial. A negação faz parte do quadro. Uso nocivo. Uso nocivo é quando? Independente da quantidade, independente da frequência, o uso da droga lícita ou ilícita que essa pessoa faz causa um prejuízo ou para ela ou para quem está no entorno dela, quem está em volta dela, os familiares, os amigos, os parceiros. E a dependência. Dependência é quando a pessoa não consegue ficar sem a droga. Ao ficar sem a droga, ela não se sente bem. Ela tem o que a gente chama de síndrome de abstinência. Ela tem que usar a droga. Na falta da droga, ela vai usar um substituto ou até uma compulsão, uma vontade muito forte de usar a droga. Existe, na verdade, uma gradação desde do não uso até esse uso com dependência. No passado, e talvez seja o mais velho, nessa sala, nós buscávamos se a pessoa tinha dependência. O médico ele entrevistava o paciente na frente dele para ver se ele tinha dependência, e essa dependência se manifestava por um quadro chamado síndrome de abstinência. A pessoa tinha algum desconforto, às vezes um tremor, não se sentia bem, não dormia bem, ficava suando, ficava angustiado, tinha que usar droga porque ela, sem a droga, o corpo dela, o comportamento dela não ficavam adequados. Redução de danos. Então vamos lá. Olha, aonde que começa a ideia mesmo de redução de danos? A redução de danos ela aparece dentro de um contexto de guerra às drogas. Campanha de proibição do uso e comércio de drogas iniciada e liderada pelos Estados Unidos nos anos 70 e 80. Não as drogas. Quer dizer, usar droga é uma coisa ruim, faz mal para a saúde, faz mal para a sociedade, faz mal para o trabalho, faz mal para a educação. A droga não deve ser usada. Ainda que esse statement, ainda que essa posição fosse muito clara, não houve, de fato, uma redução dos problemas relacionados às drogas. Ainda que a meta fosse uma proibição do uso e do comércio de drogas, na prática, não houve essa redução que tinha sido esperada. Como consequências, houve, então, um aumento da criminalização e estigmatização do usuário, um impacto negativo na saúde pública e um acirramento da violência, muitas vezes ligado ao comércio do uso das drogas, eu estou falando das drogas ilícitas. Como que aparece, então, o conceito de redução de danos? Né? Em 1984, na Holanda, é o primeiro ponto importante, usuários de drogas injetáveis, especialmente heroína, eu nunca tinha visto isso na minha vida toda. Oi. Eu não sei dar. Exigiram a disponibilização de serviços que diminuíssem seus riscos de contrair o vírus da hepatite B. Houve uma exigência. A Holanda é um país diferente, a Holanda é um país onde o conceito de liberdade é muito mais amplo, é um grande porto, onde o comércio e a liberdade de se vestir, de falar, de usar drogas, era muito mais forte. Então, houve essa exigência em 84. No Brasil, na década de 80, houve um aumento do tráfico de drogas e contaminação pelo vírus do HIV. Muitos dos senhores e das senhoras devem lembrar dessa situação, uma epidemia, um medo, uma situação bastante desfavorável.
Em 94, o Conselho Federal de Entorpecentes, o CONFEM, que eu fiz parte, ele foi a antiga SENAD. Hoje a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas é o órgão que substituiu o CONFEM, o Conselho Federal de Entorpecentes, que em cada estado tinha o seu CONEM, Conselho Estadual de Entorpecentes. Deu parecer favorável à realização de atividades de redução de danos. Eu acompanhei esse processo de perto, foi uma briga muito grande, porque, então, redução de danos no tema drogas foi uma atividade lícita, legal, aceita, que poderia ter o apoio do governo federal, do Conselho Federal de Entorpecentes, o embrião da antiga SENAD. Em 95, o Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas, o CETAD, iniciou o primeiro programa no Brasil de redução de danos. O primeiro programa que tinha metas efetivas em relação a isso. O que é, então, redução de danos? De acordo com a International Harm Reduction Association, redução de danos refere-se a políticas, especialmente políticas públicas, programas e práticas que visam principalmente reduzir as consequências adversas de saúde, as consequências adversas sociais, as consequências adversas econômicas do uso de drogas psicoativas, legais e ilegais, sem necessariamente reduzir o consumo de drogas. Sem necessariamente reduzir o consumo de drogas. Puxa, mas essa definição é fantástica. Porque nessa definição, uma redução de danos, evidentemente, estou puxando para a área médica, é abstinência. A abstinência pode ser encarada como uma possível redução de danos? Sim, óbvio, né? Não precisa ser médico para desenvolver esse tipo de raciocínio. A meta da redução de danos é evitar, diminuir ou eliminar riscos relacionados à natureza e da droga ou seu modo de consumo. Senhoras e senhores, para alguns usuários, a abstinência pode ser muito difícil ou inalcançável, comprometendo a motivação no tratamento. Eu sou médico da velha guarda. Eu sou médico que acha que para esses casos gravíssimos, e no programa que eu coordeno hoje, pela Prefeitura de São Paulo, programa Redenção, na Cracolândia, são os casos mais graves que eu vi em 39 anos que eu estou formado. A abstinência, na visão de muitos médicos, seria uma alternativa importante. Seria a nossa meta, né, que o paciente deixasse de usar droga. Muitos não conseguem, muitos desejam, mas não conseguem. Além disso, né, oferecer serviços de saúde para pessoas que não querem ou que não conseguem interromper o uso dessas substâncias legais ou substâncias ilegais. Descriminalização do uso de drogas. É uma estratégia para desvincular o usuário à estigmatização e o preconceito. Então, evidentemente, dentro do conceito de redução de danos, existe uma proximidade com a política, com a descriminalização do uso de drogas. Não por menos, muitas entidades que trabalham em um campo são muito próximas a outro campo. São muito próximas a outro campo. O programa que eu coordeno hoje, o programa Redenção, ele é fiscalizado por 19 entidades. Vamos para a Cláudia, para aqui. 19 entidades. 19. Você está rindo, mas é verdade, são 19. Não, mas acho que é importante. 19 entidades, 99% delas ligadas à redução de danos, têm o prazer de fiscalizar as minhas atividades. É ótimo, né? Se puderem apontar o que nós estamos fazendo correto, melhor ainda, nós vamos tentar manter. Mas são 19 entidades, eu tenho muito orgulho disso. No tratamento, objetivos, metas intermediárias e procedimentos são discutidos com o paciente, não impostos. Claro, isso é dentro do que nós chamamos do PTS, Projeto Terapêutico Singular. Cada paciente é um paciente, então se o paciente deseja, para ele ter um programa de redução de danos, vamos trabalhar juntos. Se ele deseja ter abstinência, vamos trabalhar com essa meta também. O que é complicado é quando a equipe, o psicólogo, o enfermeiro,
assistente social, ATO, o médico resolve impor ao paciente, olha, eu acho que nesse seu caso, o senhor deveria trabalhar com redução de danos. Não sei se é o que o paciente quer. Nós precisamos ir atrás do desejo do paciente. Ou você deve trabalhar, meu senhor, minha senhora, com abstinência. Não sei se é o que o paciente quer. Nós precisamos decifrar o desejo do paciente. Muitas vezes o desejo do paciente não é o desejo do profissional que está tomando conta dele. A abstinência pode ser um dos objetivos da redução de danos, mas outros avanços são valorizados. Evitar colocar-se em risco, super importante. Melhorar o relacionamento familiar e recuperar a atividade profissional. Isso tudo temperado com dignidade. A participação do paciente nas escolhas das metas e etapas do tratamento valoriza e aumenta a sua motivação e engajamento. É um tratamento que não é da equipe, mas é um tratamento do paciente, onde a equipe terapêutica ela é um agente que facilita, que azeita essas metas que o paciente deseja. Programa de braços abertos. Onde está aquelas 3 pessoas? Acabei de receber um livro bonito, não li ainda, porque eu recebi faz 5 minutos, evidentemente, do programa de braços abertos, que foi o programa da gestão anterior. O programa da gestão anterior da prefeitura, ele trabalhava bastante com o conceito de redução de danos e com alguns pontos muito positivos, tanto que nós mantemos esses pontos no programa atual Redenção. São 350 pessoas que trabalham na minha equipe, a grande maioria delas com essa ideia de redução de danos, e são profissionais de excelente nível, de excelente capacitação. Né? As ações, acomodações de hotéis da região. Quer dizer, a parada de drogas, a interrupção de drogas não era a meta mais importante desse programa de braços abertos. Os hotéis, alguns hotéis trabalham bem, alguns hotéis que estão dentro do que nós chamamos, entre aspas, do fluxo, não têm uma eficiência boa. Refeições diárias na redução de danos, trabalho na zeladoria municipal, a remuneração por esse trabalho, acesso a serviços de saúde, atividades de capacitação e de lazer, com pouco casos de hospitalização, de internação. Uma diferença importante que nós temos, então, em relação ao de braços abertos, que além de manter os pontos positivos, nós temos agora uma força maior em termos de hospitalização para aqueles pacientes que assim o desejam. Vamos para o álcool? O que é uma dose de álcool? A dose de álcool é aquela dose que tem aproximadamente 12 gramas de álcool. Então, senhores, tanto faz. Há milhares de anos assim. A cerveja, que é o chopp, 230 ml, ou uma lata de cerveja, tem, em geral, 4 graus de Gay-Lussac. 300 ml a 4 graus, em geral, dá mais ou menos 12 gramas. Uma taça de vinho tem, em geral, 100 ml, com teor alcoólico de 13 graus. Há milhares de anos a taça de vinho tem esse formato, um pezinho para não aquecer o vinho. E essa taça de vinho, em geral, tem mais ou menos 12 ou 13 gramas. Que é a mesma quantidade de gramas de álcool que 30 ml de destilado, tanto faz. Uísque, vodka, cachaça, tem 40 graus e é sempre vendido em 30, às vezes 40 ml. Tanto faz, no bafômetro, na hora que o policial para e pede para você soprar, tanto faz tomar uma lata de cerveja, ou um copo de chopp, ou uma taça de vinho, ou uma capinha de vodka. É igual. O fígado, o órgão que metaboliza isso no corpo humano, recebe tudo da mesma forma. Ah, mas cerveja também é álcool? Claro que é álcool. Cerveja também dá dependência? Claro que dá. E o vinho também dá, e o destilado também dá. Ninguém bebe cerveja em copo de vodka. Precisa de muitos copos de vodka para dar o mesmo efeito dos 12 graus. Vocês vão falar, mas eu conheço gente que bebe uísque em copo de chopp. Vai entrar num coma alcoólico. É o grau final. E gin, nossa, gin tônica.
Tem quase 60 graus, 50 graus. Cuidado com o gin tônica, hein? Sei que a moçada gosta aí, mas é antessala do alcoolismo. Cuidado. Não é que não pode, não tenho nada contra. Não tenho nada contra quem bebe socialmente. Eu tenho contra quem bebe com problemas. Tenho contra, tenho uma preocupação. Esse slide, ele mostra como que é o comportamento do Brasil em relação aos outros países das Américas. A OMS divide o mundo em continentes, em 5 continentes. Então não adianta comparar o consumo per capita de álcool do Brasil com o da África do Sul ou com o da Austrália. São culturas diferentes. O Brasil é comparado com os outros países das Américas. O que esse slide mostra é que o Brasil está entre 2003 e 2005 tinha 9,8 litros per capita de consumo, enquanto nas Américas estava com 9,2. Entre 2008 e 2010, esse 9,8 passou para 8,7, enquanto nas Américas ficou para 8,4, se aproximou mais aqui. Em 2015, com o aumento a melhoria da economia, esse consumo de 8,7 foi para 9,1, enquanto nas Américas continuou baixando de 8,4 para 8,1. 2016, enquanto nas Américas está 8,2, no Brasil houve uma diminuição para 8,9. Quase estável, quase a mesma coisa que entre 2008 e 2010. Então não é verdade que um veículo de imprensa registrou no mês de maio. Que dia que foi, Érica? 20 ou 21 não tem. Ué, 20 ou 21? Não tem 20 ou 21. 21. 21 de maio é um dia complicado, porque é o dia que teve aquela situação da polícia entrando na Cracolândia. Né? Isso está registrado como se fosse uma cicatriz nas pessoas que trabalham no governo. Todo dia 21, faz 2 meses, 3 meses, 4 meses, nós precisamos de avaliações em relação a isso. O Brasil, então, dia 21 de maio, um jornal, não vou falar qual, disse que o consumo de álcool no Brasil tinha aumentado 49% no período de 10 anos. 43,5% no período de 10 anos. Errado, não aumentou, né? ficou estável. Houve um equívoco. Tem países que têm um consumo maior do que o Brasil per capita: o Peru, o Chile, a Argentina, Estados Unidos e o Canadá. Então, esses países aqui onde são populações maiores do que os países menores, Haiti, Paraguai, Uruguai, eles têm um consumo per capita maior do que o Brasil. Esse é um gráfico que nós desenvolvemos, bem interessante. Ele mostra como que é como que é o consumo per capita em 2005, 9,8, como nós temos isso, e como que era a produção de bebidas alcoólicas. E para 2010 houve uma diminuição, muito interessante, uma diminuição do consumo per capita, porém houve um aumento da produção de bebidas alcoólicas. Como que a gente explica isso? Depois de 2010 para 2015, houve um aumento da produção pequeno e um aumento do consumo também. Nós precisamos entender melhor o que aconteceu aqui. Provavelmente algo ligado à economia, porque eu não estou falando de cerveja só, eu falo de bebida alcoólica de forma geral. O que nós chamamos de redução de álcool, redução de danos em álcool? Redução de danos em álcool, quando nós trabalhamos com prevenção ou redução das consequências negativas relacionadas ao consumo do álcool. Exemplo, servir bebidas alcoólicas em recipiente de plástico, porque o indivíduo a pessoa pode jogar, brigar e ter agressões. Gerenciar problemas relacionados ao álcool em ambientes públicos. Nós temos um problema sério nas universidades, que quando os alunos entram, quando os alunos se formam, muitos deles, estimulados pelos alunos mais velhos, fazem uma recepção totalmente regada no álcool, e alguns alunos entram em coma alcoólico
Há 3 anos atrás, um aluno em Bauru se matou, morreu por conta de um alcohol game. Como que nós gerenciamos isso hoje? Eu falo, olha, se você não tem como controlar a situação com os alunos, não pode ter uso de álcool nas celebrações. Como que se resolve isso? Contratando pessoas externas que fazem o controle em termos de segurança disso. Treinamento de bartenders para identificar e gerenciar bebedores intoxicados, agressivos e não vender bebida alcoólica para pessoas embriagadas. É meio óbvio, que a pessoa está alcoolizada. Como é que você vai vender mais? Não pode vender mais. Né? Por isso que não pode ser o amigo que faz a venda, não pode ser o próprio universitário que faz a venda, precisa ser uma pessoa externa. Um outro item importante, reduzir o teor alcoólico de bebidas. A ideia é que cada vez mais no futuro possa se consumir bebidas com menos teor alcoólico. Eu vou falar isso no próximo slide. Fornecer cuidados e o abrigo necessário para pessoas embriagadas. Está embriagada, precisamos auxiliá-la, não volta dirigindo o carro dela de forma alguma. Informar sobre os danos relacionados ao álcool nos rótulos de bebidas alcoólicas. Eu trouxe uma informação da indústria, de uma das indústrias de bebidas alcoólicas, isso está no site deles, então é público, do que eles chamam dessa AB InBev. AB InBev é ou a proprietária master da Ambev, que trabalha no Brasil. Eles têm um programa interessante, se chama Global Smart Drinking Goals. Quais são as metas propostas para reduzir o consumo no ciclo de álcool? Essa indústria se comprometeu a ajudar a reduzir o consumo de álcool. Como? Eu penso da seguinte forma. Nós somos parte do problema e nós queremos fazer parte da solução. Eu sou professor universitário, eu sou da prefeitura, eu sou de um órgão que fala sobre informações sobre saúde e álcool. Eu não sou dessa indústria, então eu não posso falar sobre essa indústria. Estou repetindo o que está no site deles. Quais são as metas? Reduzir pelo menos 10% o consumo no ciclo de álcool em 9 cidades até 2020. A indústria se propõe a reduzir em 10% o consumo no ciclo de álcool. Brasília é uma dessas 9 cidades no mundo. Implementar as melhores práticas globalmente dessas 9 cidades até 2025, onde essa indústria tiver ação. Influenciar normas sociais e comportamentos individuais, especialmente jovens, através de campanhas de marketing social e programas relacionados. Garantir que produtos sem álcool ou com baixo teor alcoólico representem até 20% do volume global de cerveja produzido pela marca. Ousado, hein? Inserir rótulos de orientação em todos os produtos e aumentar a literatura sobre saúde e álcool. Quando o consumo de álcool é vetado? Senhores e senhoras, segundo o OMS 2010, o consumo de bebidas alcoólicas não deve ser feito por gestantes ou lactantes. Alguns médicos, obstetras, acham que pode tomar um pouco de álcool, não vai fazer mal. Mas nós, psiquiatras, nós achamos que a gestante não deve tomar álcool, porque todo álcool que ela toma passa para o feto e tem um risco pequeno de ter síndrome fetal pelo álcool. Antes de dirigir, não deve ter consumo de álcool. Antes de dirigir, operar máquinas ou realizar outras atividades que envolvam riscos. Mas não tem uma quantidade mínima de álcool que é segura? Nenhuma quantidade mínima de álcool é segura. Por quê? Porque tem pessoas que com um pouquinho de álcool já tem uma alteração, especialmente mulheres orientais, que têm menos enzimas no fígado que metabolizam álcool. Então, às vezes, uma quantidade de álcool que muitas pessoas não iriam ficar intoxicadas, essa pessoa pode ficar. Quando eu falo mulheres orientais, muitas têm uma estatura menor, têm um baixo peso. Nem todas mulheres orientais não podem fazer uso de álcool. Érica trabalha comigo há quantos anos, Érica? 8 ou 9. 8. Mas você não pode tomar álcool. Por quê? Porque eu estava aumentando. Porque estava aumentando. Boa profissional, eu vou dar aumento para ela. Aumento de? Trabalho.
de trabalho. Isso. Sempre. Ela sabe o que eu vou falar já. Pessoas com problemas de saúde que possam ser agravados pelo álcool. Quem tem cirrose alcoólica, quem tem hepatite, quem está tomando, quem está fazendo uso de medicamentos psiquiátricos, não pode tomar álcool, evidentemente. Não pode tomar álcool. Tem uma cervejinha? Não pode. Nem sem álcool? Não. Cerveja sem álcool tem um pouquinho de álcool para dar aquela fermentação. Do ponto de vista médico, não pode tomar álcool. Pessoas junto ao uso de medicamentos que interagem diretamente com o álcool, pessoas que não conseguem controlar o consumo. A perda do controle é uma característica importante. Vou correr aqui e meu último ponto, meu último bloco, vai ser sobre nicotina e derivados do tabaco. Senhoras e senhores, a melhor maneira de evitar as consequências do tabagismo é não começar a fumar, óbvio. E para os fumantes, parar de forma definitiva, óbvio. Mas é importante colocar isso. Quem não começou a fumar, não deve começar a fumar. Quem já fuma deve deixar. Apesar disso, muitas pessoas que começam a fumar, jovens, e muitos que já fumam não conseguem interromper o uso do tabaco. Né? Nós temos um teste de Fagerson, maior grau de dependência quando menos tempo para o primeiro cigarro, de manhã a pessoa acorda e já tem que fumar, maior número de cigarros ao dia, dificuldade de controle em locais onde é proibido e períodos de doença. Nós temos um problema sério nos hospitais, eu trabalho num hospital, onde obviamente o paciente não pode fumar, claro, mas o paciente ele não consegue deixar de fumar e não aceita outro tratamento, então eles burlam e tentam fumar no banheiro, fumar escondido, a gente entra no quarto, um cheiro de tabaco e fala: o senhor fumou? Eu não. Mas sabe o que é, doutor Arthur? Eu recebi o meu cunhado e ele fumou antes de vir, por isso que ele estava, acho que o hálito dele estava exalando, ficou na roupa, mas eu não fumei nem um pouco, imagina. Me engana que eu gosto, né? Maior dificuldade em largar o primeiro cigarro do dia. No mundo, senhores, estou no final aqui. Em 2015, aproximadamente 1 bilhão de pessoas fumavam diariamente em 2015. 1 em cada 4 homens e 1 em cada 20 mulheres. Nossa, grave problema de saúde pública, né? De 2005 a 2015, houve um aumento de 4,7% do número de mortes devido ao tabaco. China, Índia, Estados Unidos e Rússia concentram mais da metade das mortes atribuídas ao tabaco. E o nosso país, o Brasil? O Brasil é o 8º lugar no ranking no número absoluto de fumantes. Em 25 anos, a porcentagem de fumantes diários caiu de 29% para 12%. Sucesso entre homens e de 19% para 8% entre as mulheres. É uma história de sucesso digna de nota. Querido, depois você vai ficar falando sobre isso, não sei, mas o Ministério da Saúde tem uma parte importante, o INCA também, um orgulho para o país, números desse tipo. Isso se deve especialmente a uma lei antifumo, clara, aprovada em 2011, mas regulamentada em 2014, com uma mensagem claríssima de proibição de fumar em lugares fechados, hospital lugar fechado, totalmente ou parcialmente, por exemplo, em ambientes com todos, na rua, não pode fumar, multa ao estabelecimento infrator de R$2.000 a R$1,5 milhão, com possibilidade de perder a licença de funcionamento. Esse deve ser o meu último slide. É um slide bem interessante que mostra para o país, em azul, como que a prevalência de 2006 até 2015, olha que queda importante, estava com 15,7, agora está com 10,4, para maiores de 18 anos com o uso de tabaco. Em vermelho, nós temos a diminuição também, começa em 2003, vem até 2016, uma queda importante do consumo aparente per capita do mercado legal de tabaco. E em verde, consumo aparente per capita só do mercado ilegal, contrabando de cigarro, também com uma queda. Não é uma queda tão acentuada, mas uma queda como a do consumo legal aqui, mas uma queda também importante. O que eu
Redução de danos no tabaco. Os malefícios do tabaco e nicotina estão associados aos subprodutos da combustão dos cigarros. Vocês vão ver na parte da manhã, hoje de manhã ainda, que quanto maior a combustão, maior os danos provocados. Redução de danos. Então, nós temos investimento em produtos menos prejudiciais, visando a redução de riscos individuais e da população e incentivar a cessação do uso. E os cigarros eletrônicos, projetados para fornecer tabaco, transformando em aerosol através de um sistema de aquecimento. Finalmente, meu último slide. De manhã, no evento, o que vocês vão ter? Eu fiz essa apresentação. Das 9h30, eu peço desculpas porque eu me atrasei aqui, nós temos como participantes a professora Alice Chazin. Obrigado, Alice. Onde está Alice? Obrigado mais uma vez. Professor da Toxicologia da Faculdade Oswaldo Cruz. Nivide Chardoré. Obrigado. Coordenador de Comunicação Científica da Philip Morris International. E o Paulo Sadiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da UFRGS. Pepino, não vi você? Bom dia. Tudo bem? Você do lado dele eu não vi. Então, eu sou uma pessoa meio assim, que tem problemas de imagem. Pô, o meu óculos está muito ruim, né? Um coffee break. Em seguida, a redução de danos no consumo de bebidas alcoólicas, onde nós vamos ter a Isabel Tremarim, coordenadora de orientação educacional do Colégio Anchieta. Isabel? Não chegou ainda. Não chegou ainda. Agora, se fosse com o prefeito, João Dória, essa moça iria pagar uma multa. Essa moça iria... Não se tolera atraso. Quirino, obrigado, Quirino, colega, parceiro, coordenador-geral da saúde mental, álcool, outras drogas do Ministério da Saúde. Obrigado por todo o apoio, hein, Quirino, que você tem dado, é uma fantástica. E o Rubens Adorno, professor da Faculdade de Saúde Pública. Professor Rubens. Não chegou ainda. Será que Isabel está com o professor Rubens? Pode ser. Senhoras e senhoras, essa é a minha apresentação. Peço desculpas pelo atraso, pela extensão, mas era só para poder fazer um aquecimento, Cláudia, para introduzir o tema. Obrigado, bom dia aos senhores e às senhoras.